Deus marcial regrediu ao nível 2. Capítulo 710. História paralela 39. Sorrindo? Uma janela de mensagem com um emoticon sorridente perguntando se ele realmente queria aceitar a luz branca. Sang Jihan sentiu como se água fria tivesse sido derramada sobre sua cabeça ao ver isso. Há claramente uma intenção por trás desta janela de mensagem. Uma janela de mensagem do sistema que deve apenas transmitir informações. Para que um emoticon de sorriso tão zombeteiro apareça ali. Era algo inimaginável em circunstâncias normais. Mas considerando o poder da luz branca. Apenas um ser veio à mente que poderia fazer tal coisa. Você é Mitra? No entanto, apesar da pergunta de Seong Jihan. Você realmente quer aceitar a luz branca para seus desejos egoístas? Parêntese que fecha colchete que fecha. Em vez de responder, a janela de mensagens exibiu novamente a mensagem anterior. Com a palavra, desejos egoístas, adicionada. Desejos egoístas. A razão para tentar recuperar a luz branca foi selada com tanta dificuldade. Foi para determinar se Yoon-se ao lado dele era realmente o do primeiro round. Então, aquela mensagem que mencionava desejos egoístas certamente estava correta. Se eu conseguir luz branca e usá-la como quiser, os freios podem desaparecer. Os 100 anos na arca. A resolução daquela época em que ele dispersou todas as emoções humanas para evitar exercer o poder da criação poderia desmoronar com esta escolha. Talvez os estímulos embotados que se tornaram ativos novamente desde que entrei neste mundo, tenham sido um acúmulo para isso. Durante o período em que os estímulos sensoriais eram extremamente fracos, a determinação de não usar a luz branca era mais forte do que qualquer outra coisa. Mas agora, assim, diante da escolha de onde ele poderia saber se Yoon-se era real ou não apenas estendendo a mão. O retorno dos estímulos emocionais teve um efeito fatal. Porque ele estava prestes a priorizar os desejos egoístas sobre a causa maior pela qual selou a luz branca. Se eu começar a usar a luz branca seriamente para confirmar Seiya, a realidade pode tremer. Seong Jihan relembrou suas memórias de selar o poder da luz em Ark e sua determinação naquela época. E parou a mão por um momento. Então. Você não se decidiu? Então, experimente. Uau! A bola de luz se espalhou e... Estatística da luz branca aumenta em 0,001. Stat White Light aumentou em uma quantidade extremamente pequena. Para outras habilidades, seria um número sem sentido. Mas, no caso da luz branca foi diferente. Uau! À medida que a análise era ativada automaticamente, o mundo começou a aparecer como código de uma só vez. Ele havia reentrado no reino da onisciência. Se for assim. Balançar. Seong Jihan inconscientemente voltou seu olhar para Yoon-se. Então, uma complexa série de códigos entrou em seus olhos. Ela é diferente do Seiya na realidade. Yoon-se, que não pôde ser analisado por possuir o Fusion Core, que fundia Void e Blue. Mas o Yoon-se aqui era diferente. Ela só tinha a eternidade, então seu código poderia ser interpretado livremente. Mas neste caso, não seria impossível saber se Yoon-se é o do primeiro turno, mesmo através da análise? Porque ele não sabia qual código o Yoon-se de sua vida anterior tinha. No entanto, estranho, porque parece que já vi isso antes. Seong Jihan foi tomado por uma forte sensação de déjà vu enquanto olhava para seu código. Definitivamente era uma matriz de código que não estava em sua memória. No entanto, parecia tão familiar. Assim como algo estava prestes a vir à mente, assim como ele estava prestes a entender uma pista. A luz branca desaparecerá em breve. O atributo 0,001 dado para experiência estava prestes a desaparecer. Com pouco tempo sobrando, Seong Jihan tentou memorizar o código de Yoon-se. Mas... Espere, eu já memorizei isso? Exceto por algumas mudanças onde a eternidade foi adicionada. Ele ficou chocado ao perceber que o código dela já estava em sua memória. A complexa matriz de códigos organizada da cabeça aos pés já estava perfeitamente enraizada na mente de Seong Jihan. Até agora, ele não conseguia se lembrar porque não conseguia ver o código. Mas ao entrar no reino da onisciência e confirmar o código de Yoon-se, ele percebeu que esta informação estava armazenada em sua mente. Ah! Ele soltou uma risada vazia e desviou o olhar de Yoon-se. A luz branca que logo desapareceria. Não havia muito que ele pudesse fazer com a habilidade 0,001. Ele olhou para tudo à sua vista e... Isso é tudo que posso fazer por enquanto. Encontrou o que precisava fazer entre eles. Balançar. Quando Seong Jihan estendeu a mão na frente de Chizuru e agarrou o ar com força. Parte do código em seu corpo foi deletado e... O presente de apoio, editar, é destruído. O presente de Chizuru, editar, foi completamente aniquilado. O que? Quando Chizuru viu a mensagem que apareceu diante de seus olhos, ela regalou os olhos. Eu vou deixar você viver. Seong Jihan falou calmamente. Não. Como você, o presente. O poder da luz que você me deu faz exatamente isso. E isso é impossível. Aquela luz deveria ser um dispositivo de controle que poderia subjugar o Deus marcial. Você. Então foi assim que ela percebeu a luz branca?
Não admira que ela tenha dado a luz branca tão prontamente. Mesmo quando Yoon-se a ameaçou. Ela tinha algo em que confiar. Seong Ji-han torceu o canto da boca e respondeu. Ah, mas quem te contou isso? O sistema. Foi o que disse na mensagem do sistema. O presente Edit que trouxe Ito Shizuru até aqui. Quando foi destruído por um único gesto de Seong Ji-han. Sua atitude mudou 180 graus de implorar por sua vida, e ela começou a gritar com Seong Ji-han. Bem, é compreensível reagir assim quando uma habilidade semelhante a uma trapaça desaparece diante de seus olhos. Entre presentes de apoio. Não, mesmo incluindo todos os presentes regulares, Edith tinha uma habilidade única. Somente com essa habilidade, uma mulher comum se tornou a mais bela do mundo e desfrutou de riqueza e glória. Para desaparecer em um instante, foi o suficiente para fazer seus olhos revirarem. Mesmo assim, não tirei tudo de você. Você deve ter acumulado muita riqueza e, além disso, balançar. Seong Ji-han apontou para o rei da espada no chão. Você tem o seu homem, tão confiável aí. Era questionável o quão confiável era o rei da espada, mal conseguindo se contorcer sob o poder de Sang Ji-han. De qualquer forma, Shizuru ainda tinha muito. Se ela usasse bem a riqueza que acumulou e o rei da espada que estava obcecado por ela, ela ainda poderia desfrutar de riqueza e glória. Claro. MMPH. Como controlar o rei da espada, que estava tão animado com os olhos injetados de sangue? Esse seria o problema. Não, porque, o sistema não pode estar errado. Enquanto isso, incapaz de aceitar que seu presente havia desaparecido. Shizuru puxou o cabelo, insistindo que a mensagem do sistema não poderia estar errada. Para ela, a luz branca deve ter sido um trunfo para uma reversão. Seong Ji-han perguntou à mulher sofredora. O sistema disse claramente que a luz subjugaria o deus marcial? Sim, dizia que você se submeteria à luz e seria controlado. Mas isso, o assunto não era você, era? O que? Mesmo que eu me submetesse, estaria me submetendo à luz. Mesmo que fosse controlado, seria controlado pela luz. Os olhos de Shizuru vacilaram. Certamente, na mensagem do sistema, o assunto era Light. Ela mesma não. Você era apenas um médium para invocar a luz. Um médium, você disse? Sim, editar é apenas uma versão inferior do White Light. Seong Ji-han entendeu aproximadamente como Shizuru reuniu luz branca quando entrou no reino da onisciência ao obter luz branca. O presente de Shizuru, editar, foi. Embora não pudesse alcançar o reino onipotente da criação. Era uma habilidade de nível inferior alguns passos abaixo. Então, com a permissão do sistema, ela poderia reunir uma pequena quantidade de luz branca. Portanto, mesmo se eu tivesse concordado em obter a luz branca mais cedo, teria recebido o mesmo 0,001. De qualquer maneira, daria apenas uma pequena quantia. Perguntando a ele, você realmente vai conseguir luz branca? Foi principalmente concebido como zombaria. Depois de insistir tanto em Ark que ele não tocaria no reino da criação. Deve ter zombado ao ver aquela determinação desmoronar na frente de Yoon-se desde o primeiro turno. E a vontade de Mitra está imbuída no sistema aqui? Então, recebendo missões até agora, recuperando os sentidos e reunindo Stat Blue, foi tudo obra de Mitra? Mas, para o método dele, parece muito brando de certa forma. Houve pontos que não bateram para concluir que era Mitra. Ele havia morrido completamente em primeiro lugar. Será que eu criei isso na época em que tinha luz branca? Todos os tipos de pensamentos vieram à mente. Seong Ji-han ponderou por um momento. Então. Baki. Ele voltou seu olhar para Shizuru, que caiu de joelhos com uma expressão atordoada. Ela parecia ter perdido a vontade de viver depois que Edith desapareceu com um único gesto. Seong Ji-han falou com Yoon-se. O que devemos fazer com ela? O que você quer dizer? Edith pode ter desaparecido, mas ela ainda tem o rei da espada. Ela deve ter acumulado muita riqueza também. Sua vida ainda é fácil. Agora ela estava sofrendo como se seu mundo tivesse desabado porque Edith desapareceu. Mas Shizuru ainda tinha muito. Seong Ji-han removeu apenas editar. Sua beleza que poderia derrubar uma nação, a riqueza que ela acumulou. E o rei da espada para proteger tudo isso ainda estava ao seu lado. Ela é a mulher que levou sua vida ao fundo do poço. Pode ser insatisfatório terminar assim. Mas tio, você prometeu, não foi? Deixá-la viver. Mesmo sem algumas partes do corpo, você estará vivo enquanto respirar. Recue. Shizuru, que estava ouvindo a conversa de Seong Ji-han e Yoon-se, saiu do choque de perder Edith e voltou a si. De alguma forma, ouvindo a conversa deles, não parecia que eles terminariam apenas removendo o presente dela. Você disse que me deixaria viver, não foi? Shizuru se recompôs e mudou sua atitude de volta para o modo de discurso educado. Mas. Mais uma palavra e corto suas pernas. Quando Yoon-se olhou para ela com olhos frios, ela imediatamente fechou a boca e apenas assentiu. Ela percebeu dolorosamente que Yoon-se detinha o poder da vida e da morte sobre ela. Enquanto isso, Yoon-se olhou para Shizuru e o rei da espada,
por sua vez. Então respondeu Sang Jihan. Vamos deixá-los em paz. Tem certeza? Sim, eles não são pessoas em quem eu queira prestar atenção. Diga-lhes para viverem felizes para sempre. Mais do que isso. Balançar. Ela aproximou o rosto de Sang Jihan e olhou nos olhos dele. Estou mais curioso para saber por que você suspirou enquanto olhava para mim mais cedo. Suspirar? Você me olhou atentamente. Então suspirou e deu uma risada vazia, não foi? Tio. Com essas palavras, Seong Jihan relembrou o que acabara de acontecer. Ela estava falando sobre quando ele percebeu que o código de Yeon-sea que ele viu através da análise já estava em sua memória e soltou uma risada vazia? Eu queria saber se houve algum problema. Não, não foi nada. Não precisa se preocupar. Sério, então? Posso continuar te chamando de tio? Claro. A expressão de Yeon-sea iluminou-se com a afirmação de Sang Jihan. Isso é um alívio. O que é? Eu estava preocupado que você pudesse me dizer para chamá-lo de Deus marcial de agora em diante. Ela se preocupava com as coisas mais estranhas. Seong Jihan sorriu levemente e disse. Então, vamos voltar. Uau! Ele abriu um portal em direção ao centro Battle.net. Desde que eles decidiram deixar Chizuru em paz, não havia mais nada a fazer aqui. Naquele momento. Ah, espere um momento, tio, só direi uma coisa ao Rei da Espada. Yeon-sea se aproximou do Rei da Espada que ainda estava se contorcendo no chão. À medida que ela se aproximava, os movimentos dele tornaram-se ainda mais violentos, mas... Balançar. À medida que Seong Jihan aplicava mais pressão. Baque. Seu corpo afundou mais fundo no chão. Agora até mesmo se contorcer tornou-se impossível. Senhor Rei da Espada Tio. Yeon-sea se agachou ao lado do Rei da Espada e disse. Sobre Chizuru, certifique-se de que ela não fuja. Ela apontou para o atordoado Chizuru. Mesmo sem o dom, ela consegue se movimentar muito bem com duas pernas, certo? E se ela vier para a Coreia? Se ela implorar ao tio para restaurar seu presente, pode parecer um pouco feio. Sorriso. Yeon-sea sorriu e continuou. Certifique-se de que isso não aconteça. Se seus braços e pernas estiverem incomodados, ela não será capaz de fugir de forma imprudente, certo? Você entende o que quero dizer, aproximadamente? Com essas palavras, os olhos do Rei da Espada brilharam. Yeon-sea se levantou e olhou para Sang Jihan. Vamos, tio. Tudo bem. Uau. Quando Seong Jihan e Yeon-sea entraram no portal e desapareceram. Apenas duas pessoas permaneceram no esconderijo de Hokkaido. E logo. Raspe. O Rei da Espada, com olhos vermelhos. Subiu lentamente. Braços, pernas. Ryu-Rei. Seu olhar estava fixamente fixo em Chizuru. Certo. Eles não são realmente necessários. O que você está dizendo? Volte a si. Em vez de balançar. O Rei da Espada tirou sua espada de seu inventário. Eu servirei como seus braços e pernas. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.